Olá e bem-vindos ao posto emissor número 29. Agora que o outono está à porta, e bateu com força esta porta, vamos tentar trazer-vos um episódio aconchegante do podcast semanal da Blitz. Comigo nessa missão está o meu colega Mário Rui Vieira. Mário, como estás hoje? Está tudo bem. Não apanhei molha de manhã. Já sei que tu apanhaste, mas eu safei-me bem. Tens só os óculos embaciados, não é? Exato, exatamente. A nossa convidada de hoje nasceu no Ribatejo, mas chama casa a Lisboa e também a Amsterdão, tanto nas cidades como nos géneros musicais. Cristina Branco não é mulher de um amor só, começou no fado, mas trata por tu muitas outras linguagens musicais, com a canção sempre no coração. Da sua mente criativa já saíram numerosos álbuns e um heterónimo, Eva Haussmann, que este ano deu origem a um álbum. Cristina, muito bem-vinda ao nosso posto emissor. Como estás hoje? Obrigada, estou muito bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Parece. Se sou elegante e tenho tudo no lugar, se perdi a graça por me irritar, se me comporto, se dou para o torto, o teu álbum deste ano, Eva, já saiu há uns bons meses, mas entretanto, antigamente dizia meteu-se o Natal, não é? Agora meteu-se a pandemia. Agora meteu-se a pandemia, foi mesmo em cheio. E acabamos por não conseguir falar muito dele. Mas sabemos que vais voltar a pegar nas canções e vais dar concertos, tanto em Portugal como na Europa, não é? Sim, espero que sim. Hoje em dia é um bocadinho sine dia, não é? Mas a priori sim, vamos para a estrada. E vamos para a estrada em força, vamos fazer uma série de concertos em Portugal e depois lá fora. Uhum. Agora que este ano atípico está já na reta final, sentes-te mais em paz com a turbulência que toda esta situação trouxe ao nosso cotidiano? Eu acho que só me sinto mais em paz pela sensação de que finalmente vou recomeçar a trabalhar. Mas não, em paz eu não sei se estou efetivamente, porque isto altera muito as nossas vidas, altera muito a vida do nosso público e nós dependemos muito das pessoas que vêm até nós. Portanto, há aqui um certo torpor que me atormenta para já. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem. Mas espero que corra tudo maravilhosamente, claro. Esse regresso, quer dizer, no fundo, esse regresso aos palcos acaba por ser um regresso à vida mais ou menos normal, como a conhecíamos antes da pandemia. E há uma outra coisa que também que marca este regresso à vida normal, que é o regresso às aulas. Tu tens 2 filhos, sentes-te muito ansiosa por este regresso? Como é que estás a lidar com esta... Sinto de facto mesmo muito ansiosa. A palavra é essa, porque são 2 crianças, não é? Ela tem 11, ele tem 17, portanto já por si já são comportamentos diferentes. Só que depois implica que se algum deles fica doente, ou mesmo se alguém na turma deles ficar doente, eu presumo que tenha que eu própria ficar em casa. Exato. Portanto, mesmo que não tenhamos nada de nenhum dos 3. Portanto, isto é tudo muito... é tudo muito novo e é tudo muito suscetível de milhares de cenários. Milhares não, mas dezenas de cenários que podem acontecer na minha vida. Pessoalmente, estavas a perguntar por mim, portanto eu não sei. A priori vai tudo correr muito bem, porque felizmente tenho 2 filhos muito cuidadosos. Um deles é asmático ainda por cima, portanto tem milhares de cuidados. E ela é meio esquisitinha, portanto também a priori não vai acontecer nada. Mas pronto, nunca se sabe, não é? E já foste levá-los à escola? Como é que viste este... Pois, também não é um bom cenário. Também não é um bom cenário. No dia da apresentação da minha filha, porque ainda está no preparatório, possivelmente por isso então havia dezenas de pais, estamos a falar para aí umas 50, 60 pessoas, na entrada da escola. Eu, inclusivamente, peço desculpa por dizer isto, mas eu tive que alertar. Senti-me tão... Sabes, com tanto medo que telefonei para a polícia e disse, mas não vem cá ninguém? Pois. Malta, é que isto estão 60 gajos aqui à porta, mas todos em monte, ninguém estava separado. Pois. Estava tudo em cima, não deixavam entrar os miúdos, estava tudo em cima uns dos outros. É estranho. Pois, o problema depois vai ser também a fiscalização, não é? Porque uma coisa as pessoas esquecem-se. É horrível. Esquecem-se. Voltando ao teu disco e voltando à tua música, é engraçado como tu vais sempre colaborando com muita gente. E há uma pessoa que acabou por se tornar mais fixa, que é o André Henriques dos Linda Martini. Tu sentes que ele
já é o terceiro disco em que ele colabora. É verdade. Tu sentes que ele às vezes consegue pôr por palavras coisas que tu nunca conseguirias? Sim, ele tem essa facilidade. Aliás, neste último disco, no Eva, foi ainda mais flagrante, porque inclusivamente a letra que eu escrevi, só me senti confiante depois de mostrar ao André. E não te sei explicar, sabes, aquelas pessoas de quem tu sentes que tens uma alma gêmea, com quem tu podias partilhar a maneira como ele pensa, provavelmente é muito semelhante à minha forma de pensar, sei lá. Porque ele, quando escreve, eu olho para aquilo tudo e acho, poças, eu podia ter escrito isto, que pena, caramba, não fui eu. E é tão difícil, não é, um homem escrever para uma mulher e soar verdadeiro. E ele é maravilhoso, sabes? Eu acho que ele escreve bem para todos os géneros, na verdade. É um indivíduo que é muito observador. Eu insisto muito nesta coisa, porque acho que é muito importante. Eu acho que tem muito a ver com a forma de olhar para o mundo, sabes? Tem facilidade com as palavras, obviamente, mas também é isso, é pertinente na forma como observa aquilo que o rodeia. Isso é uma boa forma de se escrever. Eu acho que notei isso logo e às vezes dou por mim, que eu acho uma canção lindíssima, e eu até já falei com o André sobre isto, que é difícil acreditar que não foste tu que escreveste aquela canção, porque aquela canção é tão... E ele não me conhecia nessa altura, é ainda mais surpreendente, sabes? Aquilo foi mesmo um tiro... De repente tu olhas para aquele texto e pensas, caramba, ele está a falar sobre mim, conhece pouquíssimo da minha vida, da minha pessoa, tenho a certeza, foi fazer alguma pesquisa, claro, mas naquela altura conhecia mesmo muito pouco. Como é que está aqui plasmado aquilo que de facto podia ser eu? E é um homem a escrever, lá está, como a Lia dizia, um homem a escrever sobre uma questão que tão feminina, não é? Aquela coisa, sim, que é muito feminina. A mulher já está madura. Exatamente, tem muito a ver com as nossas questões enquanto mulheres, não é? Aquela frase de sozinha na moldura na casa dos meus pais. Tão deprimente, tão completamente, bom. Adoro. Há alguém, no meio de todas estas colaborações, alguém que tu gostasses que escrevesse uma canção para ti e ainda não tenhas conseguido convencer essa pessoa a fazê-lo? Ou tenhas tido até pruridos de chegar até ela e dizer, pá, eu gostava tanto que escrevesse uma canção para mim? Neste momento já não posso dizer, e não quero estar aqui a armar-me claro. a nada, mas não há assim nenhuma pessoa que eu tenha pensado por agora, sabes, que eu tivesse medo. Acho que já estou naquela fase da minha vida em que já perdi esse medo, sabes? Hoje em dia lanço-me as coisas com muito mais facilidade. Se me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, que não é assim tanto tempo, provavelmente dir-te-ia que sim, há 2 ou 3 pessoas com quem eu gostaria de ter falado ou entrado em contacto mas não consigo ainda, acho que ainda não é o tempo de eu fazer. Hoje em dia é diferente. Hoje... Não sei, isso acho que tem a ver com a idade, acho que tenho mais propriedade, tenho mais à vontade para abordar as pessoas, para me aproximar das pessoas. E por agora não sinto assim nenhuma, não há ninguém que eu me lembre de repente de pedir, ou que não tenha pedido e quisesse tê-lo feito. Pegando naquilo que a Lia também estava a dizer, de teres um homem a escrever uma canção para ti e ser uma canção muito feminina, há uma coisa que se tem falado muito também, e eu acho que o nome que tem vindo mais à baila relativamente a isso é o António Zambujo, que canta canções como se fosse uma mulher, no fundo. Cantar isso uma é canção cantar uma canção é contar uma história, claro. não é? Na verdade, portanto, se for feminino, podias ter uma personagem ou até um alter ego. A Heather Osman podia ser um homem e na verdade estares a cantar canções como se fosse um... Muitas vezes perguntam-me porque que isto está no masculino, porque é que não mudas o género. Não faz sentido, a história não é minha, eu estou a contar uma história, porque mudar? Acho muito bem que ele não o faça. Sim, aquela canção que a Luísa Sobral escreveu para o António Zambujo, em que ele canta no feminino, resulta muito bem, eu acho. É, o Chico Buarque costuma cantar. O Chico Buarque é o maior do eu feminino. Cristina, este disco nasceu de uma residência artística no Museu Louisiana, que apesar do nome fica na Dinamarca, perto de Copenhaga. Por acaso já tive a sorte de lá estar. Aquele verde todo, aqueles serralvos do Báltico, foi uma inspiração. Mesmo, é daqueles sítios que ajudam a pensar, sabes? É mesmo... Eu na verdade fui lá para isso, mas costumo frequentar, e digo costumo porque vou lá quase todos os anos,
comecei por conhecer aquele sítio enquanto cantora e não enquanto visitante. E foi amor à primeira vista. Aquele sítio é mágico, de facto, é um ótimo sítio para pensar, para, sei lá, para parares mesmo e fazeres um reset da tua vida, porque não, tendo essa possibilidade, foi o que me aconteceu e foi assim que a Eva Ussmann nasceu, ali naquele sítio. Ela é muito diferente de ti, esse teu heterónimo, a Eva e a Cristina, são muito diferentes. É assim, há ali um lado de brincadeira também na Eva Ussmann. Ela tem um lado, porque o que vai para o disco é o lado mais sério. Mas depois ela tem um lado também muito brincalhão, muito histriónico quase, porque eu começo por dizer que ela é fotógrafa, é dinamarquesa, claro, é fotógrafa, é filha de uma... A mãe é da Martinica, o pai é francês, por isso é que ela se chama Haussmann. Francês Ussmann. Ela não gosta que digam Haussmann, ficas a saber. Eu estava a sentir. Ela diz Ussmann. Ussmann. E fotografa sobretudo surfistas e cantoras americanas. E depois tem um fetiche com boquilhas de cantoras negras americanas. Compra em leilões. É assim, é uma coisa muito chique. Ou seja, há ali meio uma brincadeira com a história da Eva Ussmann. E eu depois, no meio dessa brincadeira, acabo por começar a pensar e é preciso reportar àquele período de tempo em que a minha vida era um verdadeiro corrupio. Eu tinha uma criança muito pequena e tinha uma vida mesmo muito ocupada. Passava pouco tempo em Portugal e estava a separar-me e tinha assim uma data de questões com o meu trabalho, com a importância que a maternidade tinha para mim, como é que isso de repente me permitia existir também no mundo da música, porque tu ganhas imediatamente uma conotação diferente, deixas de ser aquela cantora, e eu vinha do fado que era uma coisa mais low profile, mas deixas de ser a cantora jovem e cool para ser a mãe, não é? A mãe que canta, ok? E que está divorciada, assim, uma data de coisas. Tu tens uma série de questões que te colocas e que de repente tens que redimensionar na tua vida e tens que ir ao encontro da pessoa que tu és, além da cantora e além da mãe. E foi num momento como esses que a Eva Ussmann nasceu, naquele sítio mágico, pronto. Além da parte brincalhona que também na verdade faz parte da Cristina. Criar um personagem que é assim meio tolo, não é? Ela também veste roupa vintage, só veste roupa vintage. Essa história tu achas que só vais cantá-la ou achas que vais contá-la, algum dia vais escrever? Não sei, nunca apareceu, nunca me ocorreu fazê-lo, porque, sei lá, também um bocadinho porque esse lado é muito reservado em mim, sabes? Essa coisa, eu efetivamente tenho grande humor e gosto de brincar com imensas coisas, mas é uma coisa que é mais pessoal, sei lá, nunca transitou assim para o outro lado. Há pessoas que gostam de mostrar esse lado nas redes sociais e tudo mais. Eu na verdade, passo sempre uma pessoa muito, muito séria, muito composta, sendo que tenho um lado completamente fora. Como é que tu convives com as redes sociais? É uma coisa que... Hoje, mais pacificamente. No princípio não foi muito óbvio para mim, porque achei que aquilo era uma grande exposição e hoje em dia percebo que posso expor aquilo que eu acho que devo expor, não é? Que eu quero dar a conhecer às pessoas, sendo que também quero dar esse lado mais pessoal, mas de uma forma pacificada, pronto, tranquila. Um lado mais humano, não é? Porque na verdade as pessoas... Eu acho que as redes sociais vieram um bocado a desmistificar tudo o que há à volta de um artista, porque geralmente os artistas eram sempre aquelas figuras inatingíveis. Isso também, a Eva fala muito esse disco fala muito disso, essa história das pessoas acharem e quererem, muitas delas, que tu sejas efetivamente alguém que está num pedestal. Eu discordo completamente dessa postura, aceito que algumas pessoas precisem disso para alimentar o seu imaginário e continuarem a viver de uma forma, sei lá, mais pacífica com a sua própria vida, mas não é de toda a minha postura. Eu acho que tenho que mostrar o que tenho que mostrar, mas mostrar a minha verdade, mas sem entrar demasiado dentro da minha casa. Não te imaginas, por exemplo, a partilhar coisas sobre os teus filhos ou como algumas figuras públicas fazem? Não, só assim, pequenas brincadeiras. Por exemplo, o meu filho tem um humor assim muito, muito britânico e um humor muito inteligente e normalmente que não tem a ver com a idade dele.
de vez em quando tem assim umas coisas meio loucas que eu gosto imenso, e então gosto de partilhar isso só porque... Mas é engraçado porque eu não estou a partilhar, não sinto que esteja a partilhar enquanto a cantora para o seu público, mas sim porque é a minha janela, claro. não é? Claro. Isso é muito... E lá está. E é que eu mudei, percebes? Eu hoje aceito que a Cristina lá de casa também entre naquela janelinha que é a Cristina Branco oficial. Estavas aí a falar que vivias fora de Portugal, passavas pouco tempo em Portugal. Quanto tempo é que tu estiveste na Holanda? 3 anos. Okay. Quer dizer, eu estou sempre na Holanda, menos este ano que não vou lá. Pois, era isso que eu ia perguntar. Sentes já muita falta de... É Amsterdão? Amsterdão. Ok. Sentem os meus filhos também. É complicado não voltar lá. Porque aquilo tem muito, sei lá, uma boa parte da nossa vida. Eu acho que nos juntamos muito os três enquanto vivemos aquele tempo lá. Passámos a ser ainda mais intensos uns com os outros, a conhecermos-nos melhor. Então voltar lá é voltar a esse tempo, percebes? É voltar a um tempo... que é muito nosso e que nos traz muito boas recordações também e no fundo é encontrarmos-nos com um tempo que nos remete para qualquer coisa de muito tranquilo. Foi difícil, mas ao mesmo tempo pacificou-nos com a vida. É difícil de explicar ainda. Eu acho que são coisas que eu ainda estou a triturar, mas sei que para nós foi mesmo muito, muito importante. A Holanda é um sítio um pouco de contrastes, não é? Porque se falarmos, por isso é que eu te perguntava se era Amsterdão ou se era Roterdão, porque eu acredito muito diferentes. Que a vivência em Amsterdão seja muito diferente da vivência em Roterdão. É assim, Roterdão é muito industrial, é assim uma coisa meio cinzenta. Amsterdão não, é muito familiar. Acho que eu digo sempre a quem vai para Amsterdão que é mesmo um sítio para educar filhos, para ter crianças. Por acaso tem uma amiga que vive em Amsterdão já há uns 15 anos e ela diz que é um ótimo sítio para se ter filhos e educar filhos. É incrível. Eu deixava o mais velho ir para a escola sozinho de bicicleta e aconteceram-lhe vários episódios durante esses 3 anos, tipo, sei lá, partir um pedal ou um furo, qualquer coisa, e há sempre alguém que para, porque é uma criança, reparem, Sim. Se fosse um adulto não era igual, não são propriamente de entreajuda, esqueçam lá isso, mas uma criança... E geralmente não param a bicicleta, não é? Passam por cima se for preciso. Levaram-no à oficina das 2 vezes, repararam, pagaram e foram levá-lo a casa e não quiseram receber nada. Aconteceu 2 vezes isto ao Martim. Eu sou super... E depois outros episódios que eu não quero falar, assim, até mais traumáticos com os meus filhos, que eu não vou contar aqui, mas que me revelam que aquela sociedade é efetivamente virada para a família, pronto, para a proteção das crianças e do futuro, na verdade. Recentemente gerou-se alguma animosidade em Portugal em relação à Holanda, com as declarações do Ministro das Finanças. Queres ajudar aqui a desfazer esse mito, não é? Não posso ajudar a desfazer. Eu acho que serei mais uma acha para essa fogueira. Ok. Porque, a não ser dizer que a população... há ali uma discrepância entre a opinião política, entre a política e o que se vive efetivamente naquele país. As pessoas não pensam assim, de todo. Depois há quem me diga, mas porque tu és um caso excepcional, então as pessoas quando olham para ti, quando falam contigo, não se comportam da mesma maneira. Mas estás a falar da postura deles em relação aos não holandeses? Aos não holandeses, sim, pois não... Não mencionei isso. É possível, mas eu não tenho essa experiência. A minha experiência é toda ao contrário. E muitas vezes não sabem quem eu sou. Não é? Eu sou só uma baixinha morena que anda por ali. Não tenho que necessariamente ter o nome de Cristina Branco. Portanto, e sempre trataram os meus filhos super bem, em todo lado, mesmo sozinhos, mesmo sem saberem que ele é filho de X ou de Y. Portanto, eu não tenho essa experiência. As pessoas são, de facto, para já... gostam imenso da nossa cultura, gostam imenso de outras culturas, é o ponto de honra daquele povo, sempre foi e não deixou de ser. Portanto, esse tipo de circunstância política, sei lá, de jogada política, eu não creio que tenha muito a ver com aquela população. Se calhar posso estar a dizer uma barbaridade, mas é mesmo a minha opinião. Aliás, o interesse que eles têm pela tua música demonstra essa abertura a outras culturas, não é? Sim, um carinho imenso por conhecer outras culturas sempre. E não entendo esse tipo de
documentário mesmo, é tão fora, e muita gente que se envergonha. Aliás, eu tive montes de documentários, lá está, nas redes sociais, e mesmo amigos lá que não se identificam com esse tipo de opinião, claro. Escreveste um texto para a Time Out em que dizias que não conseguias mais cantar para dentro. Tem sido libertador para ti voltar a cantar? Como é que foi essa questão durante até o confinamento? Tipo, tu cantavas para os teus filhos, cantavas para ti, cantavas ao espelho? Eu estou sempre a cantar. E dei comigo de repente, no meio de tudo isto, no meio deste turbilhão, a não querer cantar. Não querer cantar, não querer ler, não querer ouvir música, tudo que me relacionasse com o meu trabalho, no fundo. Foi muito difícil. É engraçado porque, quer dizer, isto é obviamente a minha experiência, mas eu até tive mais vontade de ler e mais vontade de... Mas há uma coisa que eu, por exemplo, quando estou de férias nunca ouço música, é raro, como ouço música, ouço tanta música, claro. quando... Queres limpar, não é? Limpar a cabeça. Tu sentiste também essa necessidade de limpar a cabeça de tudo, ou não foi bem isso? Não foi por limpeza, foi mesmo porque, sei lá, acho que foi por raiva quase, por frustração perante a situação. E depois aquela coisa de cantar sozinha em casa para um público de não sei quantas mil pessoas, e tinhas gente a ouvir-te não sei onde, e eu estava sozinha ali a cantar, não tinha música, eu nunca tinha passado por essa experiência. Foi mesmo muito frustrante, não passei nada bem. Não gostaste dessa coisa dos concertos em streaming? Não. E depois, mais tarde, agora em julho, só para experimentar, fizemos um concerto em streaming, os 4, no Espelho d'Água. Correu tudo muito bem, mas se pudermos não repetir, malta, eu agradeço. Faltava ali qualquer coisa. Falta mesmo. Foi o que te custou mais nestes meses? Muito. Falta de e é incrível, caras. Pá, mesmo. Não é só as caras, sei lá, por exemplo, agora também só vou ver os olhos das pessoas, que no fundo é o mais importante, mas é tê-las lá. E eu recordo-me tão bem, há meia dúzia de anos ainda, dizer que para mim eu não precisava de ter público, percebes? Porque para mim o importante é cantar. De facto, o mais importante é cantar. E eu posso cantar em qualquer lado, e gosto muito de cantar em qualquer lado. Mas nunca imaginei que o público me fizesse tanta falta, mesmo. Não há nada de esotérico aqui, não sou nada dessas coisas. Mas ter pessoas do outro lado é fundamental para eu exercer a minha profissão e para, sei lá, aquela coisa que eu gosto de fazer mesmo comigo, aquele exercício que eu faço comigo, de pensar, é importante que eu tenha as pessoas do outro lado. É muito novo ainda para explicar tudo, mas é muito constrangedor tudo isto, muito, muito. E entre essas coisas que tu andaste a cantar para dentro, havia aí também... Na verdade, eu acho que isto foi uma caixa de Pandora, não é? De repente, este ano de 2020 foi a questão da pandemia, mas depois de repente houve uma série de questões que provavelmente associadas à questão da pandemia e a toda a ansiedade que se criou em termos sociais, em termos económicos, em termos políticos, tipo, em termos sociais. Então eu acho que tem sido a questão toda do racismo que finalmente tomou um espaço importante, sim, público, sim. É uma discussão pública. Todas essas coisas também ajudaram a que esse cantar para dentro se tornasse mais difícil ainda? Tudo, sim, tudo. Eu preciso de exteriorizar, eu preciso muito de estar naquele sítio e de manifestar, e mesmo de falar com as pessoas, mesmo essas questões pertinentes, sociais que acontecem no nosso dia-a-dia. Eu preciso disso, preciso de comunicar com os outros, preciso de lhes dizer o que é que eu estou a sentir. E para mim não é suficiente estar em casa com um ecrã à minha frente a falar para os outros. Eu não sei. Provavelmente é uma questão geracional, provavelmente pessoas mais novas que eu já comunicarão de outra forma nas redes sociais. Para mim não é assim tão óbvio. E os discursos extremam-se muito quando não há, se calhar, quando há uma conversa cara a cara, se calhar não há assim... Mas estas discussões são importantíssimas, ainda bem que isto veio tudo, não é? É como andar ali a disfarçar, é doentio. Agora que as coisas saíram para a rua, que se discutam e que as pessoas se manifestem e que cheguemos a conclusões e que as pessoas percebam que não está correto, nada disto é correto. Nem a maneira mesmo de lidar com as pessoas, sejam de que cor for, nas redes sociais. Eu vejo cada
cada manifestação de violência por nada. É ridículo. É ridículo. A questão é que depois o espaço político, de alguma forma, o surgimento de algumas figuras também vai legitimar esse tipo de discurso. Por um lado tem uma coisa boa, que é... ao menos ficamos a conhecer estas e aquelas pessoas que se calhar não sabíamos como é que elas pensavam. Eu costumo dizer que prefiro de longe as pessoas que se mostram, não é? Que mostram exatamente aquilo que são, porque aí não tens dúvida nenhuma e tu podes contrapor, podes discutir, podes discordar, não é? Agora, aquelas pessoas que tu não sabes exatamente o que é a questão e depois de repente se manifestam, essas é que são as perigosas, costumo dizer. Mas sendo que há alguns que mostram tudo e que são bastante perigosos para a nossa sociedade também. Voltando à questão dos concertos, o David Fonseca esteve cá num dos últimos podcasts e ele, sobre aquele concerto que o Nick Cave gravou e depois vai editar, transmitiu e vai editar, ele disse uma coisa engraçada que foi: adoro o Nick Cave, deve estar muito bom, mas isso não é um concerto. Ele estava lá sozinho, é uma coisa, um conteúdo para televisão, muito bem feito, possivelmente, mas não estavam lá pessoas. E então ele dizia que para um concerto ser um concerto, nem era preciso que as pessoas aplaudissem, nem interagissem, nem nada, mas é preciso que estivessem lá e que elas sentissem a respirar, pronto, a existir. Tens que sentir que as pessoas estão lá. É sempre diferente. Aliás, a minha sensação de frustração depois do streaming que nós fizemos foi essa. Eu olhei para eles, para os 3 rapazes, e estávamos todos tão, sabes, tão... Nós deitámos a toalha ao chão. O concerto foi incrível, correu tudo muito bem, trabalhámos imenso, aliás, nós continuámos sempre a trabalhar desde o momento em que foi possível juntarmos. Portanto, correu tudo mesmo. Foi importante até porque tínhamos que, sei lá, exteriorizar esta Eva e mostrar às pessoas de alguma forma, mas no fim daquilo tudo ficou uma sensação de vazio tão grande. Tu precisas das pessoas. Até podem não aplaudir, podem não dizer nada, mas precisas de as ter ali. Há um impacto diferente no músico ter um público ou não ter um público. Ter um palco, ter as luzes, sei lá, há tudo. É uma coisa física, não é? Nós somos animais, no fundo. Não é? Exatamente. Até pode estar dentro de um carro, que eu acho que foi o Carlão que escreveu ontem no Facebook. Não estava nada animado por fazer um concerto em drive-in, mas depois de repente... Resultou? Ele diz que resultou e que sentiu... Pois... Surpreendeu-se com aquilo. Sim, as pessoas manifestam-se, não é? Acendem as luzes e põem-se cá fora. E buzinam. Sim. Eu vi um concerto de Manel Cruz no Mosteiro da Batalha, em streaming. Era só ele em palco. E foi muito bonito, o cenário é muito bonito, mas eu acho que ele estava um bocado desanimado também. E a certa altura, era no Mosteiro da Batalha, né? E a certa altura só ouves a dizer: olha, uma barata, afinal tenho público. Se fosse Mafra, eram ratazanas. Também pensei nisso. Pois, Cristina, é terrível. Neste tempo que estiveste mais em casa, obrigatoriamente em casa, pensaste em alguma canção nova? Tiveste algum tempo? Não quis pensar mesmo. Eu pensei que tinha... Sabes o que eu pensei? Que tinha um disco novo e que de repente... E que tinha tomado finalmente a decisão de agarrar o disco. Eu, o Pedro Trigueiro, a Arruada, no fundo, vamos fazer um disco só nosso. Não há cá interferências de ninguém, bora aí, vamos com tudo. E de repente, uma semana depois, é como estar... Eu no outro dia escrevia isso para alguém. É como estar na partida do 100 metros barreira, já com os pés nas barreiras, sabes? Com a pistola no ar, está tudo. E o gajo diz que há uma falsa partida. Há um gajo que arranca primeiro, ou não arranca, ou qualquer coisa, e há uma falsa partida. Isto é uma falsa partida. Pregaram-me uma partida muito grande. Portanto, eu não consigo pensar... não consegui mesmo pensar noutras músicas. Senti mesmo uma frustração tão grande, uma raiva tão grande comigo e com o momento. Sei lá, eu passei por milhares de emoções e de sensações mesmo, e nenhuma foi muito bonita. Portanto, não dá para escrever ou para pensar em grandes músicas nessa fase. Vamos agora avançar e falar de um assunto mais bonito, que acho que vais gostar. Um acontecimento que marcou a passada semana, que foi o concerto
do Jorge Palma, teu colaborador, teu amigo, no Castelo de São Jorge. Ele celebrou o seu aniversário em junho e agora celebrou em grande com um concerto que foi tão intimista como solene, depois contou com uma orquestra do maestro Cesário Costa, com arranjo de Filipe Melo e Filipe Raposo. Foi uma noite muito bonita, muito diferente do dia que está hoje. Estava um calor. Pois estava, incrível. No final do concerto, o Jorge Palma foi surpreendido, penso que ele não saberia, pelo Presidente da Câmara. Foi tão bonito. Mas aquilo é tão Palma, a maneira como o Jorge se manifestou perante tudo aquilo, é ali meio desajeitado. Sem jeito, aquela coisa, e agora o que é que eu faço? Onde é que eu ponho as mãos? Não é? O Presidente da Câmara entregou-lhe a medalha de mérito cultural da cidade e, como se isto não fosse suficiente, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que eu posso aqui dizer que chegou antes da canção Frágil, eu vi, mesmo a tempo, também subiu ao palco e prometeu para breve uma homenagem a nível nacional, mas disse ele, vai ser no Palácio de Belém e vai ser de dia. Um dos momentos mais bonitos deste concerto foi claramente o Estrela do Mar que tu cantaste com o Jorge. Tantas vezes. O concerto foi todo super emblemático. Eu acho estar a ouvir aquelas canções assim, vestidas daquela forma. O concerto foi todo maravilhoso. Essa canção é muito bonita. Depois aquelas luzinhas. E depois tu apareceste assim na penumbra, não é? É muito, para já essa canção é absolutamente genial. Eu gosto muito de cantar com o Jorge. Acho que aliás, deixa-me contar uma história. É giro porque eu tenho muita vontade com o Jorge. É uma pessoa que eu conheço, porque ele põe as pessoas à vontade. Conheço há alguns anos, já fizemos alguma estrada juntos, já passámos por alguns episódios juntos. Portanto, é uma pessoa com quem eu tenho muita confiança e que me põe sempre muito à vontade. Trata muito de igual para igual. E então, quando o Jorge me liga para me convidar, estávamos na conversa e tal, na galhofa, e ele perguntava, então, e o que é que tu achas que podemos cantar os dois e tal? E eu, naturalmente, porque já tínhamos feito esta canção no passado, disse, então, fazemos a Estrela do Mar, fica espetacular, os dois e tal, e assim. E ele diz-me assim, pois, eu era para fazer essa canção sozinho. Mas acho que sim, bora fazer. E ficou de facto. Mas depois falando, mesmo na Arruada, que é a minha agência, e com outras pessoas, toda a gente disse assim, tu tens noção do que é que ele te deu? O Jorge não pode... A Estrela do Mar é daquelas canções que é para fazer a solo, não é para tu cantares. Pá, não tinha noção, quer dizer, eu falo com ele como estou aqui a falar convosco, não tenho esse... Foi mesmo inocente, não houve nenhuma espécie de pretensão de fazer a Estrela do Mar porque era um tema incrível do Jorge. É porque é um tema incrível e porque eu canto com ele e naturalmente me apetecia fazê-lo com ele, porque para mim é o presente. Também quando fiz aquela mensagem de aniversário foi o que eu lhe cantei. Para mim é o natural. Desculpas. Não estavas à procura de ser a protagonista. De maneira nenhuma, pelo contrário, fogo. Quando é que conheceste o Jorge Palma? Olha, eu conheci o Jorge, deixa-me cá ver, porque tenho que precisar isto. Isto não se pode demorar muito tempo, mas o primeiro convite foi... eu convidei o Jorge para cantar a Margarida comigo, quando estava grávida da minha filha. Num disco meu, que é o Cronos, salvo erro. Ok, ali eu confirmo que é o Cronos. Fui ver no sábado à noite quando estava a escrever. E foi assim que nos conhecemos. Depois, mais tarde, convidei o Jorge. Depois, antes disso, convidei o Jorge para uma espécie de carta branca que eu tinha em Amsterdão, lá está, no Concerto Rebau, que é assim uma das mega salas mais emblemáticas da Europa. E eu tinha que fazer vários concertos com vários artistas portugueses e recordo-me que na altura convidei para um dos concertos o Vitorino, para o outro foi o trio do Mário Lajinha e outro com o Palma. Fizemos a Estrela do Mar, aí fizemos mais temas. Depois convidei então o Jorge para escrever um tema para mim, e escreveu a Branca Aurora para o Alegria, que é uma mega canção também. Nunca a fizemos juntos, curiosamente, e desta vez também não surgiu. Ou seja, já colaborámos várias vezes, pronto. Mas é uma história com o Jorge que tem mais de 10 anos. E é sempre um prazer, não é? É sempre, mesmo. Porque o Jorge... eu às vezes até custa falar assim tão bem, não é, das pessoas, mas ele é mesmo uma pessoa incrível. Ele é mesmo muito boa pessoa.
é muito humilde, no fundo é um menino e que está de bem outra vez com a sua música e com aquilo que lhe está a acontecer, e estou muito feliz por ele. You will not catch me staring at the sun, not sucking on a dum-dum, not turning round to run. No hallelujahs and no kingdom comes, so you will not catch me staring at the sun. Muito bem, vamos então agora falar daquilo que estamos a ouvir aqui na redação, ou estamos a ouvir ou estamos a fazer. Esta semana entrevistei o Joe Talbot, que é vocalista dos Idols, que a 25 deste mês lançam o seu terceiro álbum, Ultramono. Joe Talbot estava no país de Gales, de onde ele é natural, apesar da banda estar radicada em Bristol, Inglaterra, e falou-nos deste disco que foi gravado em Paris com muita ambição. Os Idols tornaram-se grandes com o disco de há 2 anos, Joy as an Act of Resistance, e claramente querem ir ainda mais longe. Então contrataram o Nick Loday, que é um produtor que tem trabalhado com o Nick Cave e os AAS, para, dizem eles, conseguirem o impacto sónico de um disco de hip-hop. Este disco continua a ser um disco rock, claramente, mas o que o Joe Talbot diz é que um disco rock na rádio ou onde estivemos a ouvir não tem o mesmo impacto das produções hip-hop de hoje em dia. E ele quer, como ele dizia, as superfrequências, aquela coisa assim mesmo, aquele impacto físico que muitos dos discos de hip-hop de hoje em dia têm. O terceiro álbum tem canções, eles são uma das bandas mais engajadas, digamos assim, política e socialmente, e continuam neste disco a sê-lo. Há uma canção que fala sobre o movimento Black Lives Matter, há outra com a Jenny Beth das Savages sobre o consentimento sexual. E podem ler esta entrevista em breve na Blitz e no Expresso, uma conversa muito aguerrida com um agitador por natureza. Houve uma altura estranhíssima em que ele disse: esperem um bocadinho que eu tenho que beber aqui um vinagre. E eu, ok. E depois ouviu-se que nojo! E eu, estás bem? E ele, sim, eu tenho que beber isto, é uma coisa que eu faço. E eu perguntei, but are you sick? E ele, no, I'm fine. Well, I'm sick in the head. E eu disse, mas somos todos, não é, amigo? Estavas a falar do título do álbum, Joy is an Act of Resistance. A tua alegria também é um ato de resistência? Sim, é mesmo. É mesmo, eu acho que a música tem esse papel, não é? Ela tem, não tem que ser necessariamente alegre, tem que transportar as pessoas para uma determinada alegria. E sim, é um ato de resistência, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Os Idols vêm a Portugal. Tem concerto marcado para Portugal para o ano, no Coliseu, em Lisboa, sim, em junho. É melhor dizer assim, não é? Tem concerto marcado. Logo se vê. E em Paredes de Cor, em agosto, eu perguntei-lhe se ele estava otimista sobre o regresso da música ao vivo no próximo ano, e ele disse, eu tenho de estar, porque senão não estávamos a marcar estes concertos, se não acreditássemos que eles podem acontecer. E se para o ano os concertos já não estiverem a acontecer, é porque a indústria morreu e nós estamos lixados, mas imaginem a palavra lixados com um F. Cristina, pensas assim também? Exatamente da mesma maneira. E nem sei se chegaremos ao fim, assim, se este final do ano não correr melhor, não sei como é que vai ser. Mesmo, e aí não é para músicos portugueses, acho que é mesmo para toda a gente. Ninguém vai aguentar isto. É muito tempo parado. Por muita imaginação que tu tenhas, não nos conseguiremos safar sem outras medidas mais extremadas, não é? Nomeadamente para aguentar esta gente toda. Estás a falar de apoios, nomeadamente? De apoios, claro que estou. Porque há muita gente já a passar mal e, assim, nós conhecemos este universo, este pequeno universo, mas acredito que seja assim no mundo inteiro. Há muita gente a passar mal, de certeza. Sim. Vive exclusivamente disto. Em Inglaterra já há várias salas pequenas que fecharam, em Portugal também. E nos Estados Unidos há muitos músicos que fazem concertos, streaming, etc., para dar o dinheiro que conseguirem à sua equipa. Nem é só coisas pequenas. Eu lia no outro dia que a Live Nation, que é assim a grande empresa de espetáculos do mundo, está a reconverter as salas que tem em salas para as pessoas irem votar nas eleições norte-americanas. Portanto, porque aquilo está fechado e assim então, pelo menos são salas grandes. Rentabilizam alguma coisa, claro.
she goes. Hi baby, maybe no one understands me. Hi baby, caring less. Os concertos estão claramente tremidos, mas os discos continuam a sair e o Mário vai falar-nos agora sobre um disco que tem andado a ouvir. Exatamente, é um disco de uma holandesa ou iraniana, ela chama-se Sevdaliza, nasceu no Irão, mas foi criada em Roterdão. Eu suponho que ela tenha dupla nacionalidade. Mas sim, o álbum que trago esta semana chama-se Shabrang e é o belíssimo novo longa duração de Sevdaliza. Confesso que ainda não me tinha deixado conquistar totalmente por ela. Eu via ao vivo e acho que foi aí que eu percebi o impacto que aquela persona tem, porque ela é muito magnética ao vivo e eu lembro-me que o primeiro disco, Izone, houve muita gente que se deixou conquistar por aquilo, porque havia ali um certo saudosismo de trip-hop que ela consegue, aquela voz, mas depois os ritmos iam buscar muita coisas dos Portishead ou dos Massive Attack, mas só com este disco é que eu consegui olhar para ela de uma maneira diferente. Apesar de uma canção chamada Human, desse primeiro álbum, ter deixado com a pulga atrás na orelha, como eu dizia, só mesmo quando a vi ao vivo é que percebi o que é que havia ali. Eu acho que ela consegue extravasar um pouco as concepções de género musical neste Shabrang. É um disco mais coeso, mais centrado naquela voz misteriosa que não se deixa dominar por aquilo que a rodeia. Neste disco eu acho que acontece menos isso. No primeiro disco que acabava por abafar um pouco toda aqueles ritmos à volta, acabavam por abafar muito. Este disco é mais direto, e ela própria admite que este grupo de 15 canções constitui uma espécie de carta de amor direcionada a ela própria, uma coisa mais centrada nela, na voz dela, e deita cá para fora uma série de sentimentos contraditórios, um pouco como estavas a falar, havia muita ansiedade ali, e ela consegue de alguma maneira deitar essa ansiedade cá para fora, ao mesmo tempo que tem canções mais esperançosas, apesar de haver muito fatalismo ali. Aliás, eu estava a ouvir aquilo e a pensar, eu conseguia imaginar a Sevdaliza a cantar fado, sendo que nós descobrimos ontem, não é, Lia, que ela é fluente em português. Eu ainda estou à espera de falar com ela, portanto esperemos que ela fale comigo em português, vamos ver. Também já ouvi falar dela justamente por isso também. Quando disseste o nome, pensei assim, holandesa, falar português, mas por que razão? Não, enfim, continua, desculpa. Não é um álbum luminoso, até se torna incómodo em certos momentos, mas tem canções gigantes. Habibi, que escutávamos há pouco, é uma delas, mas destaco ainda o tema de abertura, Joanna, o exotismo grungy de Lamp Lady e a sensibilidade de Dormant. Eu penso que os fãs de artistas como a PJ Harvey e lá está a Beth Gibbons dos Portishead e mesmo da Diamanda Galás vão conseguir encontrar algum conforto neste álbum da Sevdaliza. Há muita coisa ali muito, muito interessante e que vai para... A voz dela consegue se moldar ao nosso ouvido de uma forma muito, muito interessante. Fixe. Oh, there she goes. Que hei de eu fazer? Eu tão nova e desamparada, quando o amor me entra de repente pela porta da frente e fica a porta escancarada. Vamos agora falar dos concertos que estão marcados para os próximos dias. No sábado 20 de setembro, os Municipal tocam na Quinta de Alfa Robeira, em São Domingos de Benfica, em Lisboa. O concerto insere-se na programação do evento Lisboa ao Palco. Espero que esteja melhor tempo do que está hoje. Na próxima... Estão a adiar alguns concertos por causa do mau tempo que eu vi a Selma quando também... não é a pandemia, é o mau tempo. Quando não é o mau tempo, enfim, é difícil. São Pedro, um bocadinho de misericórdia. Tenho piedade. Na próxima segunda-feira, 21 de setembro, Sérgio Godinho dá o último de 4 concertos no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Recorde-se que esta série de espetáculos começou com uma só data, no dia de aniversário do Sérgio Godinho, fez 75 anos a 31 de agosto, mas acabou por resultar em 4 concertos. Tal foi a procura do público.
Mais para a frente teremos o festival FNAC Livebox no Coliseu de Lisboa, 1 de outubro, Dia Mundial da Música, com o Clã, David Fonseca, Lena D'Água e uma mão cheia de novos talentos. A 4 de outubro, Mão Verde, o projeto de Capicua e Francisco Geraldes para o público infantil, estará no Teatro São Luís, em Lisboa. A 5 de outubro, Manuel Cruz e JP Simões tocam na Feira de Ilustração de Setúbal e a 6 do mesmo mês, Luísa Sobral sobe ao palco do Teatro Trindade, em Lisboa. E claro, a Cristina Branco, nossa ilustre convidada de hoje, atua no Cineteatro Loletano, em Lolé, a 5 de outubro, e no Capitólio, em Lisboa, a 8 de outubro, e ainda no Teatro Aveirense, em Aveiro, naturalmente, no dia 10 do mesmo mês. A tua ligação com Lolé também já é uma coisa com algum tempo, não é? Tem a ver com o EVA, precisamente, porque nós começámos esta conversa com a história da residência em Louisiana, na Dinamarca, mas nós começámos a trabalhar o EVA primeiro em Lolé, numa residência artística. E foi super produtivo. É muito bom fazer assim. Eu acho que se tiver a felicidade de fazer mais discos, vamos ver. Acho que não vou querer fazer de outra forma, porque isso concentra-nos imenso, foca tudo, percebes? Foca as pessoas, foca a música. Foi muito bom, acho que é a melhor maneira de se trabalhar, em música, pelo menos. Gostas de espalhar as tuas raízes por sítios diferentes, não é? Sim, para mim sim, eu gravo sempre em Portugal, nunca tenham dúvidas sobre isto, nunca gravei um disco fora de Portugal, nem com produtores estrangeiros, nunca, sempre fiz tudo cá, sempre fiz em sítios, sempre gravei no mesmo sítio, mas sempre trabalhei em sítios diferentes. No fundo, acho que isso cria um dinamismo com os sítios, com a nossa música. Por exemplo, com Lolé foi mesmo muito tocante, porque parecia que toda a gente estava a perceber o que nós estávamos a fazer, sabes? Havia pessoas que interagiam connosco, eles têm um ateliê criativo, havia sugestões para coisas porque nós estávamos também a gravar os videoclipes e a fazer tudo ao mesmo tempo e havia sugestões de coisas que podíamos usar, de sítios onde nós devíamos ir, que devíamos filmar, que devíamos ver, que podiam de alguma forma influenciar também aquilo que nós estávamos, a nossa música, tipo sons e coisas, porque nós misturámos várias coisas no disco. E isso é muito bom, acho que é assim que se trabalha, sabes? Não somos estanques, não somos propriamente... Aquilo que eu menos queria, e que felizmente aconteceu, era que fosse um disco laboratorial. E não é de todo. Pelo contrário, é um disco... Estavas a falar há pouco do disco ao vivo, entre aspas, do Nick Cave. Este também é um disco ao vivo. Gravámo-lo em estúdio, mas fizémo-lo em contágio total, os 4 juntos, numa decisão de última hora. Olha, em residência em Louisiana, em que um dos técnicos telefonou para saber como é que nós queríamos os microfones, onde é que queríamos o piano, e eu disse, olha, é assim, achas que é possível eu gravar... Desculpem, nós gravarmos todos juntos e eventualmente eu dentro de uma cabine, mas eles estarem em cima da cabine e podermos estar todos a comunicar uns com os outros. E foi assim que aconteceu. E acho que marca a diferença para este disco. Ou seja, esse contacto com as pessoas, com outros sítios, é muito produtivo, eu acho. Falamos também do concerto do Sérgio Godinho, outro teu amigo e colaborador, não é? Que já escreveu para ti a Bomba Relógio. Mesmo. Já escreveu também outras canções. Escreveu a Armadilha no Branco. E já cantei muitas outras vezes canções do Sérgio. É um tesouro bom de ter à mão, não é? Mesmo, eu sou muito afortunada. Não percebo, não me perguntem como é que isto tudo me aconteceu, como é que eu fiz as coisas, porque não fui lá de propósito, sabes, ter com as pessoas e tentar qualquer coisa. Aconteceu espontaneamente. É a tua voz que puxa as pessoas. Outro dia, quando vi aquele programa da RTP sobre o Sérgio Godinho, em que eles falavam com colaboradores dele, e a Manuela Azevedo, o Helder Gonçalves, não sei, alguém dos Clã, eles diziam que sentiam que quando tinham começado a colaborar com ele, a primeira vez que colaboraram, que era uma banda ainda muito jovem, mas que ele sempre os tinha tratado de igual para igual, que não havia ali uma sobranceria. Também, se calhar, um bocadinho como falavas do Jorge Palma, não é? Sim, e o Sérgio faz a mesma coisa. Nesse aspecto não há diferenças entre os dois. O Sérgio tem uma mente muito, muito aberta, e isso reflete-se muito na música dele, por isso é que ele produz tanto, não é?
ainda hoje. E isso é importantíssimo, é tu conseguires acompanhar outras gerações, entrosar-te com ela, comunicar com outras gerações. E eles, ambos fazem isso, estou a falar do Palma e do Godinho, ambos fazem isso muitíssimo bem. Foi quem deu para o seu martírio, nas certezas o delírio tão quebrante na passada, de quadrante sem prumo. É claro que o seu rumo lhe entorta a caminhada. E chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Fica o nosso sentido agradecimento à Cristina Branco. Obrigada eu. Por ter vindo cá hoje, muito obrigada. Esteve também neste posto emissor o jornalista Mário Rui Vieira, eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de José Sedovinho Pinto. E agora, Cristina, a hora da verdade. Que poema nos vais ler? Ai, aqui buscar o meu telefone, posso? À vontade, claro. Então, chama-se Todo o Sentimento e é do Chico Buarque e começa assim. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo-te querer até o amor cair, doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Preciso de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo de delicadeza, onde não diremos nada. Nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao teu lado. Muito obrigada, Cristina. Obrigado. Obrigada. I knew